Olá, tudo bem? Hoje estou gravando um vídeo de revisão do conteúdo de raciocínio lógico para a sua prova. Hoje é revisão, não iremos aprofundar os conteúdos, tenho certeza que você já estudou os conteúdos. Hoje é para rememorar os principais conceitos daquilo que você já estudou. Antes de mais nada, tenho certeza que você já sabe. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sem enrolação, vamos ao conteúdo. O raciocínio lógico-matemático é uma habilidade fundamental para a resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento, incluindo a matemática, a filosofia, a informática, entre outras. Ele consiste em utilizar a lógica e a matemática para analisar e resolver problemas de forma clara, estruturada e objetiva. Alguns conceitos básicos que são importantes para o entendimento do raciocínio lógico-matemático incluem proposição, uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, conectivos lógicos, palavras ou símbolos utilizados para combinar proposições, como e, ou, não, se, então, entre outros. Tabela verdade. É uma tabela que mostra todas as possíveis combinações de valores de verdade para as proposições componentes de uma expressão lógica. Conjuntos são coleções de objetos que compartilham características comuns. Diagrama de Venn, um diagrama utilizado para representar visualmente a relação entre conjuntos e suas intersecções. Proposições simples e compostas. Uma proposição é uma declaração, que pode ser verdadeira ou falsa. Uma proposição simples é uma proposição que não pode ser dividida em proposições menores. Já uma proposição composta é uma proposição que é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples, usando conectivos lógicos. O que é o raciocínio lógico e por que ele é tão importante nos concursos? O raciocínio lógico é a capacidade de analisar informações, identificar padrões, estabelecer relações e chegar a conclusões válidas e coerentes. Nos concursos, essa habilidade é essencial, uma vez que muitas questões envolvem a interpretação de enunciados complexos, a resolução de problemas e a aplicação correta dos princípios lógicos. Existem alguns princípios fundamentais da lógica que servem como base para o raciocínio lógico. São eles: o princípio da identidade. Esse princípio afirma que algo é idêntico a si mesmo. Em outras palavras, uma proposição é sempre verdadeira quando é igual a si própria. Por exemplo, a frase "o céu é azul" ou não é verdadeira, pois é uma identidade lógica. O princípio da não contradição. Esse princípio estabelece que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, a frase "este livro é vermelho" e não é vermelho é uma contradição lógica, pois não pode ser verdadeira. O princípio do terceiro excluído. Esse princípio afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Por exemplo, a frase "esta afirmação é verdadeira ou falsa" segue o princípio do terceiro excluído, pois deve ser verdadeira ou falsa, sem outra alternativa. Operadores lógicos são ferramentas que nos permitem combinar proposições e estabelecer relações lógicas entre elas. Alguns dos operadores mais comuns são a negação. A negação é representada pelo símbolo til. Ela inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, se temos a proposição "o sol está brilhando", a negação seria "o sol não está brilhando". Conjunção. A conjunção é representada pelo símbolo do Vzinho ou chapeuzinho, ou pela palavra e. Ela conecta duas proposições, sendo verdadeira somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Mais adiante iremos ver as tabelas verdade. Por exemplo, se temos as proposições "hoje é segunda-feira" e "estou de folga", a conjunção seria "hoje é segunda-feira e estou de folga". A disjunção é representada pelo símbolo do V ou pela palavra ou. Ela conecta duas proposições, sendo verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Por exemplo, se temos as proposições "o céu está nublado" e "está chovendo", a disjunção seria "o céu está nublado" ou "está chovendo".
Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é representada pelo símbolo do V com um tracinho embaixo ou pela expressão ou. Ela conecta duas proposições, sendo verdadeira apenas quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa. Por exemplo, se temos as proposições o aluno é aprovado ou o aluno é reprovado, a disjunção exclusiva seria o aluno é aprovado ou é reprovado, indicando que as duas opções são mutuamente exclusivas. Implicação. A implicação é representada pelo símbolo da seta para a direita, ou pela palavra se então. Ela estabelece uma relação condicional entre duas proposições, sendo falsa apenas quando a proposição antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Por exemplo, se temos as proposições se estudo, então aprendo, a implicação seria se estudo, então aprendo. Equivalência. A equivalência é representada pelo símbolo da seta para os dois lados ou pela palavra se e somente se. Ela estabelece uma relação em que duas proposições são verdadeiras ou falsas juntas. Por exemplo, se temos as proposições está chovendo se e somente se o céu está nublado, a equivalência seria está chovendo se e somente se o céu está nublado. Em lógica, inferência ou ilação é uma operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. A conclusão também é chamada de idiomática. Inferir significa deduzir, concluir, é chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido através de seguidas deduções. Inferir é formar uma ideia final de algumas informações através do raciocínio e do exame dos fatos. O processo pelo qual uma conclusão é inferida a partir de múltiplas observações é chamado processo dedutivo ou indutivo, dependendo do contexto. A conclusão, ela pode ser correta, incorreta, correta dentro de um certo grau de precisão ou correta em certas situações. Conclusões inferidas a partir de observações múltiplas podem ser testadas por observações adicionais. As premissas e a conclusão são verdadeiras, mas a lógica segue junto com inferência. Mas a verdade da conclusão nem sempre se segue da verdade das premissas. A validade de uma inferência depende da forma da inferência. Isto é, a palavra válido não se refere à verdade das premissas ou da conclusão, mas sim à forma da inferência. Uma inferência, ela pode ser válida mesmo se as partes são falsas, e pode ser falsa mesmo se as partes são verdadeiras. Mas uma forma válida e com premissas verdadeiras sempre terá uma conclusão verdadeira. Um argumento válido com premissas falsas pode levar a uma falsa conclusão. Vejamos. Todas as pessoas gordas são gregas. John Lennon era gordo. Portanto, John Lennon era grego. Quando um argumento válido é usado para derivar uma conclusão falsa de premissas falsas, a inferência é válida, pois segue a forma de uma inferência correta. Já um argumento válido pode também ser usado para derivar uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Vejamos, todas as pessoas gordas são musicistas. John Lennon era gordo, portanto, John Lennon era um músico. Neste caso, temos duas falsas premissas que implicam numa conclusão verdadeira. Inferência incorreta. Uma inferência incorreta é conhecida como uma falácia. Os filósofos que estudam lógica informal compilaram grandes listas delas, e os psicólogos cognitivos têm documentado inúmeros casos onde tendemos a conclusões errôneas, principalmente em questões mais contraintuitivas. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso.
Técnicas de inferência. As três principais técnicas de inferência são o modus ponens, o modus tollens e o silogismo. O modus ponens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e A é verdadeira, então B é verdadeira. Por exemplo, se chover, eu levarei um guarda-chuva. Está chovendo, logo, eu estou levando um guarda-chuva. O modo Tollens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e B é falsa, então A é falsa. Por exemplo, se eu tivesse passado na prova, teria recebido um e-mail de confirmação. Não recebi nenhum e-mail de confirmação. Logo, não passei na prova. Já o silogismo é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em deduzir uma conclusão a partir de duas premissas. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Negação, como vimos anteriormente, mas é sempre bom reforçar, são os principais conteúdos de raciocínio lógico, os conectivos. Negação é um conectivo lógico que inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, a negação de P é representada por não P, ali o tio P, e é verdadeira quando P é falsa, e falsa quando P é verdadeira. Conjunção. A conjunção E é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta que é verdadeira apenas quando ambas as proposições simples são verdadeiras. Por exemplo, a conjunção de P e Q é representada por P, chapeuzinho Q, e é verdadeira apenas quando P e Q são verdadeiras. Vejamos a tabela verdade. Premissas P e Q, quando ambas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Havendo alguma das premissas falsas, a conclusão sempre será falsa. A disjunção, o ou, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta que é verdadeira quando pelo menos uma das proposições simples é verdadeira. Por exemplo, a disjunção de P ou Q é representada por P, V, Q. E é verdadeira quando pelo menos uma das preposições P ou Q é verdadeira. Vejamos aqui a tabela verdade. Quando as preposições são verdadeiras ou ao menos uma delas é verdadeira, a conclusão é verdadeira. Quando ambas as proposições são falsas, a conclusão também será falsa. Disjunção exclusiva, o ou. No raciocínio lógico, é um operador lógico que expressa a ideia de que pelo menos uma das proposições é verdadeira, mas não ambas. Em outras palavras, quando se utiliza a disjunção exclusiva, o ou, apenas uma das opções apresentadas pode ser verdadeira, excluindo a possibilidade de ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas. Vejamos aqui a tabela verdade. Quando ambas as proposições são verdadeiras ou ambas as proposições são falsas, a conclusão será falsa. Vejamos aqui nos extremos da tabela, quando ambas são verdadeiras é falsa, quando ambas são falsas é falsa. Porém, se uma delas é verdadeira, uma das preposições P ou Q é verdadeira, a conclusão será verdadeira. Condicional, o se então, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é falsa apenas quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Por exemplo, a condicional de P para Q é representada por P, seta para a direita, Q, e é falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa, conforme você pode conferir aqui na tabela verdade. O bicondicional, o se somente se, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é verdadeira apenas quando ambas as proposições simples têm o mesmo valor de verdade. Por exemplo, o bicondicional de P e Q é representado por P, seta para ambos os lados, Q,
e é verdadeiro apenas quando P e Q têm o mesmo valor de verdade. Vejamos aqui a tabela verdade. Quando P e Q têm o mesmo valor, seja verdadeiro, seja falso, a conclusão é verdadeira. Se um dos valores for falso, a conclusão também será falsa. Por fim, está aqui resumido para vocês a tabela verdade completa, as proposições P, Q e depois todos os conectivos. Tabela verdade é uma coisa que você precisa decorar e saber para a sua prova. Caindo uma questão de conectivos de tabela verdade, você precisa saber desenhar a tabela verdade. Eu espero mesmo que esse vídeo possa ter te ajudado de qualquer maneira. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Deixe também nos comentários suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou desse vídeo ou se esse vídeo lhe ajudou de qualquer maneira, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, mostre o seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Não custa nada. Espero mesmo que esse vídeo tenha lhe ajudado de qualquer maneira. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.